aqui com vocês. Vamos falar do Oliveira Andrade, gente, porque o Oliveira Andrade ele foi demitido da Record, né, numa ação que, desculpa a minha opinião, acho que a Record deu um recibo para o mercado de que ela perdeu o time de fazer esporte, né? Faz esse torneio de verão, que virou um torneio de verão, Campeonato Paulista na Record, né? E aí contrata um narrador, gente, que todo mundo já conhece, todo mundo sabe como é o Oliveira Andrade, né? Já é de anos uma narração conservadora, uma narração que não tem um grande ritmo, é uma narração que não briga com a imagem, ele praticamente conta o que a imagem está fazendo, não tem grande emoção, ele é mais um guia, né? Uma espécie de relatar o que está acontecendo ali no campo. Ele não tem essa pegada de narração. E eu lamento que primeiro que a Record não tenha percebido isso, porque eu acho que todo mundo já sabia disso, só a Record não sabia. A Record acreditou, vou colocar um narrador que tem muito conhecimento na Praça Paulista, mas, gente, ele faz Band Esportes, que é o canal de esporte, um dos menos assistidos, o Band Esportes. Ele fazia a Band, era narrador 3, 4 da Band, virou por medidas de que outros foram saindo, né? E quando você dá o Paulistão para ele apresentar, óbvio que ele ia estar numa vitrine, que ele ia ser avaliado e que o público hoje gosta dessa narração mais emocionante. Mas eu acho que a questão não é gritaria, porque eu acho que o Oliveira ele está achando que é gritaria o problema. E não é a gritaria. O problema, gente, é a questão do ritmo. E eu acho que a narração dele falta ritmo. E acho que ele não entendeu essas críticas. Então, lamento. E aí, para piorar a situação toda, ainda me faz isso. Me manda um inbox para um influencer, que é o Silvinho, que vocês conhecem, das redes sociais, que cobre muita coisa do SBT e cobre também alguns bastidores da televisão. Vou falar de verdade. Eu, particularmente, eu não costumo usar uma palavra como o Silvinho usou para criticar um profissional, né? Mas também não vi nada assim de extremamente grave, né? Porque o Silvinho falou que a narração do Oliveira parecia um velório, né? Eu não gosto de usar esse linguajar, não acho bacana. Mas também, gente, não é nada que assim, né? E aí a resposta do Oliveira foi totalmente desproporcional, porque se ele faz com uma outra pessoa mais esclarecida, de repente, a pessoa entra na delegacia da queixa contra ele. Porque o que ele fez, essa resposta, velório será o seu brevemente, seu canalha. Isso pode ser levado como uma análise de uma ameaça. Pode ser só um joguete de palavras, falou velório, vou responder velório? Pode, mas pode ser levado como ameaça, sim. Né? É o que eu digo. Eu acho que o Oliveira tinha até condições e tinha até o direito de responder o influencer porque ele não gostou do comentário. Era um direito dele. Mas eu acho que ele desceu, o Silvinho já desceu um degrauzinho e ele desceu mais outros degraus, o Oliveira. Ficou mais abaixo ainda do que o Silvinho desceu. Não dá para aceitar. E o detalhe é que parece que ele não está muito arrependido não, Oliveira, porque ele já participou de um podcast, né, dizendo que o Silvinho se fez para se vitimizar. Não, seu Oliveira, o senhor falou uma coisa grave e delicada. O senhor respondeu de que o rapaz ia ter o velório dele. E pior do que o senhor, que está pilhadíssimo com essa demissão, que a maior culpada é a Record, não o senhor, porque a culpada foi quem te contratou. Porque realmente, de fato, o seu serviço é esse mesmo há anos. Eu, por exemplo, não vejo jogos com o senhor, porque eu acho que o senhor é um narrador fraco para mim. Não é o narrador que eu gosto. Se tiver uma outra opção, eu vejo com outro narrador. Né? Mas o pior é outras pessoas daquele podcast relativizando que não, que era, né, quem é Silvinho, né? Não, falou sim, o que ele falou foi grave e delicado. O que o Oliveira falou foi grave e delicado. Deveria, ao menos, pedir desculpas. Ao menos.
E ainda colocou a situação como se o Silvinho estivesse criticando ele porque ele é um fã do SBT. Desculpa, seu Oliveira, eu não sou um fã do SBT. Aliás, acabei, inclusive, de criticar o SBT aqui um monte de... E a sua narração não tem ritmo. Não é uma questão, gente, não é uma questão de apenas ser fã do SBT. Quer dizer, ainda está se colocando nessa coisa de torcida como se o rapaz estivesse criticando porque é da Record. O senhor nem é mais da Record. E assim, se eu parar para ler os comentários respeitosos, dá para ver que as pessoas só queriam que o senhor tivesse um pouquinho mais de ritmo na narração. É isso que eu penso, vou ler a opinião de vocês. Eduardo, o Oliveira Andrade já era assim desde a passagem da Globo. Né? Errada foi a Record em contratar ele, não tinha que ter contratado ele. Ou devia ter estudado na hora de contratar. Na verdade, a Record tem dificuldade de contratar profissionais para o futebol. A verdade é essa. Contratou uma galera fora da Globo para fazer o Paulistão agora. Ok, deu uma sacudida. E aí? Tem gente que não sabe lidar com as críticas. É o caso do seu Oliveira Andrade. Aí. Eduardo, é muito triste o que foi feito com o Oliveira. Eu concordo nessa postagem com a Record. Eu convivi com ele por 5 anos. Sempre foi um cara sério e raramente arruma confusão. Ele pode ser sério e pode raramente arrumar confusão. Mas só essa confusão que ele arrumou de fazer esse texto que pode ser encarado como uma ameaça já valeu os 5 anos aí, né, de não ter saído de treta, né? É isso. Desnecessário. A demissão dele foi desnecessária, a contratação dele foi desnecessária e a forma como ele respondeu às críticas foi desnecessária. E ele sai desse episódio, ele não quer mudar, é o direito dele, mas ele sai desse episódio sem entender o que as pessoas estavam reclamando dos comentários sérios. Que mais? O jeito que o Oliveira Andrade foi demitido foi lamentável. Todo mundo sabia o estilo dele de narração, mas calma, estilo nos 70, tá aqui o Rubens Alves. É isso. São 2 assuntos diferentes, mas a gente está conseguindo organizar aqui. O Oliveira tentou ser o Galvão Bueno do futuro. Infelizmente, ele não conseguiu. Eu acho que não dá nem para comparar. Não dá. Olha, tudo nesse caso do Oliveira foi péssimo. A demissão dele, a mensagem dele para o Silvinho, a postura dele depois se justificando, nada se salva. Nada. Deveria pedir desculpas para o Silvinho, inclusive. E assim, o Silvinho também pode falar... Não, eu errei de falar de velório, né? Que parece um velório, né? Porque também a pessoa... Não é nada grave, mas eu imagino que dói no profissional também, né?